amigos e irmãos na fé, celebramos hoje a festa de Nossa Senhora do Rosário, essa festa que foi pedida, imposta a cada um de nós, não sei se eu posso falar imposta, né? Mas que o Papa Pio V pediu que todos os católicos celebrassem. Todos nós celebramos este dia 7 de outubro, porque o Papa Pio V, lá no século XVI, dedicou esse dia a Nossa Senhora do Rosário. E por que esse dia? E o Papa pediu esse dia? Porque nesse período, vocês sabem que havia um grande avanço dos muçulmanos em direção à Europa. E houve uma batalha entre os cristãos e os turcos muçulmanos. E aí, enquanto os cristãos estavam rezando, né, eles venceram os muçulmanos. Aí é uma grande festa que nos lembra a coragem dos cristãos de enfrentar seus inimigos, né? A nossa vida, às vezes, ela é muito marcada pelo medo. E Jesus Cristo, no início do seu ministério, ele enfrenta a força do mal. Jesus Cristo, ele vai de frente ao mal, vai de encontro ao mal. Ele vai de encontro naquilo que é pior do ser humano, representado ali pela figura do demônio, oferecendo poder, honra e glória. Jesus Cristo, ele supera essa força do mal. E Jesus Cristo, por ser o primeiro a enfrentar o mal, convida também a todos nós a enfrentarmos o mal. Não que a religião muçulmana seja má em si, mas como vocês sabem, tudo aquilo que tem a mão do ser humano, existe um pecado profundo, né? Todo ser humano é capaz de estragar tudo aquilo que Deus fez. Como vocês sabem, a história revela, existe uma antítese entre como o cristianismo cresceu e como a religião muçulmana cresceu. Nós sabemos que o cristão, dos primeiros séculos, ali durante 3 séculos, eles derramaram sangue. O sangue derramado dos cristãos fez novos cristãos, enquanto que nos muçulmanos, né, eles derramavam sangue. A conversão era uma conversão imposta, através de derramar, né, o sangue na ameaça, e quem não se convertia tinha a cabeça cortada. E talvez não é algo tão distante de nós, essa violência. Algum tempo atrás, vocês sabem, né, aí com o avanço do Estado Islâmico, e o Papa Bento falou muito bem disso uma vez, né, em um discurso que ele fez à Universidade em Regensburgo. Ele falou que se existe alguma religião que pode fundamentar o mal, seria a religião muçulmana. E as pessoas caíram em cima dele, que violência, que intolerância, que não sei o que lá. E de fato, aí, alguns tempos mais tarde, surgiu esse Estado, esse movimento, o tal do ISIS, esse movimento que tenta recuperar esse Estado otomano, né, fundando essa religião a partir do Corão, fundando esse novo Estado a partir deste Corão. Então, aí o perigo que a gente pode ver quando a religião é usada por motivo de poder. Quando a gente tira o fim de algo, tudo se perde, né? A Bíblia, ela tem um fim em si, é a salvação do homem. Esse é o fim da Bíblia, não tem outra finalidade. A Bíblia, ela é o caminho que Deus nos dá através da história para a nossa salvação. Então houve esse abuso, né? Então, como os cristãos derramavam sangue, nasciam novos cristãos. E os muçulmanos derramavam o sangue dos outros, nasciam novos muçulmanos. Eu tive a oportunidade de ir a Argélia no ano de 2016, né, e pude conhecer aquele país que é a terra de Santo Agostinho, né? Como vocês sabem, o norte da África era um lugar de muito cristãos, havia muito cristãos ali, e na Argélia tem até hoje uma catedral. Pude conhecer ali o lugar do nascimento de Agostinho, também pude ir aonde Charles Foucault, hoje São Charles Foucault, tinha um mosteiro, vivia ali isolado. Ele tentava converter os muçulmanos pelo silêncio, ele vivia isolado no meio do deserto. Tive essa graça de poder conhecer esse país que, na sua maioria, era muçulmana. E eu vendo aquela catedral de Notre Dame, né, na Argélia, e eu vi assim, nossa, esse país aqui um dia já teve uma nação que era cristã, né? A maioria das pessoas aqui eram cristãs. Então, hoje essa festa lembra essa capacidade do cristão de enfrentar o mal, de enfrentar aquilo que é ruim. E existe uma diferença profunda, né? Que enfrentar o mal não significa enfrentar uma pessoa. Às vezes a gente vê uma discussão de religião, as religiões, e nesse nível da religião é importante discutir a religião, claro, mas quando parte para a ofensa, aí que vem o mal também, né? A gente pode discutir, debater ideias, tudo no plano das ideias, mas quando chega o momento de ofender o outro que tem
uma fé diferente da minha, né, é o que entra o pecado. Aí você fala assim, o padre acabou de falar dos muçulmanos. Eu não falei mal dos muçulmanos, eu falei de fatos históricos. Isso não é invenção do padre. O padre não está impondo pecados muçulmanos que não existiram. De fato, isso existiu. Pessoas foram mortas porque não se converteram ao muçulmano. Também os cristãos, nós cometemos esse erro. Católicos também mataram protestantes mataram católicos, mas daí para frente não importa julgar o passado. Basta olhar o passado, olhar como referência e ver o futuro, como nós estamos agindo. Então, é essa ideia de que a gente tem que enfrentar não a pessoa, mas o ideal. O ideal é o mal, não a pessoa, né? A gente viu aí alguns dias atrás o debate, né, dos presidenciáveis nos Estados Unidos, e é vergonhoso você ver, né, duas propostas de administração. A gente tem que aprender isso, que um poder executivo, ele não é um salvador. O poder executivo, ele não é uma pessoa que pode prometer mais do que ele tem que fazer. O poder executivo, ele administra, né? Existe um momento que tem que investir mais, tem que gastar mais, existe um momento que tem que gastar menos. E é constrangedor quando você vê o debate e aí parte para ofensa, né? A pessoa ofende o outro e aí tudo se perde. Aí a gente fala, não pode discutir religião. Por quê? Porque a gente não é capaz de discutir a ideia. E quando a nossa ideia ela é ofendida, né, a gente já parte para ofender a pessoa. Paul Valéry, que foi um filósofo americano, falava isso, né, nos debates, falava assim, quando a gente perde a noção, quando a gente sabe que está errado, a gente ofende a pessoa. E aí vai ser tempo agora de eleições, é interessante que está na moda agora a pessoa não querer debater, né? Como a pessoa não vai debater, como a pessoa se acha autoritária e não querer enfrentar e não querer discutir ideias, como a pessoa pode falar assim, eu sou tão boa que não preciso discutir ideias com ninguém. Então a gente tem que pensar muito bem, né, naquelas pessoas que vão cuidar da gente, até porque os prefeitos, vereadores, são pessoas que estão mais do nosso lado, né? A gente vê aí transporte, hospitais, todas essas coisas são pelos prefeitos que são feitas, são realizadas primeiro através deles. Então, são pessoas que estão na administração ali mais perto da gente, cuidam mais da gente, né? E é preocupante você ver quando a pessoa, não quero discutir, não vou participar disso, então a pessoa não merece nem um voto, se a pessoa não pode propor lá, eu tenho essa ideia, e provar que essa ideia é a melhor para a nossa cidade, essa pessoa não pode nem ser acreditada de voto. Então, vocês que vão votar aí, pensem bem, né, na pessoa que vai ali, com um projeto, que tem um plano, que a gente possa perceber que ela tem um planejamento, que ela sabe da realidade, que ela vê o que está acontecendo, né? É importante que a pessoa que vá administrar a nossa cidade aí tenha essa noção da nossa realidade. Mas tudo isso para dizer o quê, amados irmãos e irmãs? Que aquela oração simplesinha dos cristãos, né, venceu todo o ideal violento, né? Aquela oração de Ave Maria, Pai Nosso, né, essa intercalação venceu um grande mal, não somente naquele momento, mas em todos os momentos. A experiência do rosário é a experiência da oração do simples, é algum tipo de coisa que Deus não inventou, mas que Deus se utilizou para a nossa salvação. Tem muitas coisas na religião que Deus não inventou diretamente, que Deus não nos deu a ordem, como o paramento, as velas, né, a cruz como um estilo, como um símbolo. Não foi Deus que deu assim para a humanidade, né? Coisas que nós inventamos e que Deus, na sua imensa sabedoria, achou por bem continuar. O rosário, ele nasceu assim. Como vocês sabem, existem 150 salmos e na vida monástica sempre se reza os salmos, e com o tempo isso foi se organizando, né? Então reza um tanto de salmos de manhã, um outro à tarde, um outro à noite, e até hoje os padres, eles são obrigados a rezar todos os salmos. O saltério, aquela oração das horas que nós fazemos, em um mês nós rezamos todos os 150 salmos. É engraçado que o padre é obrigado, por juramento, a rezar a oração das horas, mas não é obrigado a rezar a missa todos os dias, porque a oração das horas, ela é essa unidade da igreja, é a igreja que está em constante oração, que está em constante encontro com o seu Senhor. Todos os momentos do dia é santificado pela oração das horas. E aí acontecia o seguinte, quem não sabia ler os salmos, será que devia ser expulso da oração? Não poderia rezar? E aí surgiu a ideia de quem não rezasse
quem não conseguisse ler o Salmo, rezasse Ave Maria. Aí começou as 150 Ave Marias, aí depois foi sistematizando, né? Aí 50 Ave Marias, um terço, cada 10 Ave Marias, vamos meditar um mistério. Então, com a evolução da vida cristã, da igreja, o terço também foi evoluindo. E o ápice disso tudo é que Nossa Senhora, ela, como posso falar, ela ratificou esse terço, né? Ela falou assim, isso que vocês estão rezando aí é bom para vocês, pode continuar rezando. Lá com São Domingos, né, que era essa oração mais simples dos 150 salmos, a gente vê diversos santos que tiveram essa experiência com Nossa Senhora, que falam que rezar o terço é muito bom. E aí o ápice disso, né, da devoção ao terço, é Nossa Senhora de Fátima, também Nossa Senhora do Rosário, chamada Nossa Senhora do Rosário. E Nossa Senhora de Fátima diz, rezai o terço não pela sua salvação somente, mas pela salvação do mundo inteiro. Então Nossa Senhora, ela viu nesse momento simples de oração, né, uma maneira grande do fiel entrar em contato com Deus, em acalmar a sua alma. Que graça poder rezar o terço, né, de maneira tranquila, de maneira com fluidez, porque a nossa alma ela vai se acalmando, vai se encontrando com esse grande Senhor que é nosso Deus. E as palavras que iniciam, né, a Ave Maria, não são invenções humanas. A segunda parte, nós sabemos, né, Santa Maria, Mãe de Deus, é por causa de São Bernardo, que incluiu essa segunda parte. Mas essa saudação é a saudação que o anjo, né, a figura do anjo, o anjo Gabriel, a pessoa sem pecado, perfeita, chama Nossa Senhora de Ave Maria, né, quem também somos nós para não chamar Nossa Senhora de Ave Maria. Então, é a oração dos simples, daqueles que não sabem rezar. É comum as pessoas falarem assim, Deus não ouve isso, Deus não ouve aquilo, Deus não ouve essa oração de bolinha que vocês fazem. É engraçado como as pessoas elas têm a capacidade de se colocar no lugar de Deus. A pessoa sabe, isso Deus não atende. Isso Deus atende, isso Deus não atende, isso Deus não atende. É no caso da vela, né? A pessoa vai com a devoção dela, acende uma vela, e ali é a oração dela. E a gente fala assim, Deus não atende isso. A gente sabe que se Deus não atende ou não, né? Deus que tem que saber disso, se Deus não atende ou não atende, é Deus quem sabe. Agora, falar que isso Deus não atende é um grande pecado, né? Se colocar no lugar de Deus. É o pecado de Adão e de Eva. As pessoas que falam assim, Deus não quer isso, Deus quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer isso. São pessoas que se colocam no lugar do próprio Deus. O primeiro pecado do ser humano, se colocar no lugar do próprio Deus. Tem pessoas que manipulam as outras, né? Olha, Deus está me dizendo isso, Deus está me falando isso, Deus está me falando para eu falar isso para você. As pessoas elas são manipuladas. Você tem que saber o seguinte, o que Deus quis revelar, isso é verbum Dei, isso é palavra da igreja. O que Deus quis revelar está na Bíblia. Fora disso, né, Deus não quis revelar. Deus não quis que a gente soubesse. O que está para a nossa salvação, para a nossa vida de fé, está na palavra de Deus, na Santa Bíblia. Então, amados irmãos e irmãs, vamos hoje, nesse dia 7 de outubro, agradecer a Deus por Ele aceitar a oração dos simples. Essa oração que é uma oração bíblica, uma oração da igreja, uma oração que nós rezamos durante séculos, é a oração dos simples. Eu falei da oração das horas, quem aqui conhece o livro das horas, ele é difícil de manipular, né? São 4 livros, e os livros têm as fitas que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. E o terço, ele tem essa fluidez. Se você souber rezar uma Ave Maria, decorou a história de Jesus, que são os mistérios, você reza o terço de maneira fluida e esse encontro da alma com Deus acaba acontecendo porque muitas vezes nos faltam palavras para falar com Deus, mas o terço, ele vai levando a nossa alma rumo a Deus. Então, que nós possamos, este dia, meditar este grande mistério, esta oração da igreja que Nossa Senhora endossou, que Nossa Senhora ratificou e que certamente Deus escuta lá no mais alto dos céus. Deus escuta a oração dos mais simples. Às vezes a oração do pastor é mais cheia de soberba, né? É a oração daquela pessoa simplesinha que só reza Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso. É a oração que seja mais agradável a Deus, porque ela não tem a vaidade das palavras, né? Ela carrega ali a história da igreja, desde o primeiro sim, da primeira membra da igreja, que é Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Vamos, neste dia, aproveitar esta noite e levar nosso coração a Deus. É exemplo de Maria, a Maria do sim, a Maria do silêncio, que viu nesta oração uma ajuda para a alma, uma ajuda para a salvação, que ao rezarmos as Ave Marias, possamos nos sentir unidos a todos os santos. Nenhum santo da Igreja Católica conseguiu a sua santidade sem estar com o terço na mão. Não se houve nenhum católico que conseguiu alcançar os altares da igreja que não tenha essa devoção por essas bolinhas. Essas bolinhas que muitas vezes são menosprezadas por aqueles que se acham donos de Deus, pelos teólogos, pelos sábios, mas que é extremamente amada pelos simples. Que nossa alma possa encontrar fortaleza e consolo na oração do Santo Terço. Esta oração que nos une a tantos católicos do mundo inteiro, católicos que rezam de acordo com sua língua. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque o Senhor nos deu um caminho de oração, um caminho de salvação, um caminho de retornar, de nossa alma poder encontrar repouso em Ti. Queremos, Senhor, pedir pela nossa Igreja Católica Apostólica Romana, pelo nosso Papa Francisco, a única autoridade humana que devemos respeitar, que devemos obedecer. Queremos agradecer, Senhor, pelo nosso Bispo, queremos agradecer, Senhor, pelos nossos padres, pela nossa Igreja, que apesar de pecadora, ela tem a graça de ter os sacramentos e a Palavra de Deus. Que apesar de ela se manifestar pelas mãos dos ministros pecadores e fracos, temos a certeza que é Deus que age neles e não o nosso pecado. Senhor, nosso Deus, queremos pedir por nossa nação, por nossos governantes, para que tenham bom senso, discernimento, que saibam que somos uma nação, que somos um povo. Queremos pedir que eles tenham juízo, que eles saibam administrar esta terra de Santa Cruz. Queremos, Senhor, pedir por nossas famílias, pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que pedem nossas orações, que o Senhor possa atender-nos, porque confiamos que o Senhor escuta a nossa voz, que o Senhor põe o seu ouvido em nossa boca. Quero, Senhor, pedir pelas pessoas que choram, que sentem saudade de uma pessoa que se foi, de uma pessoa que encontrou o pórtico da morte, que o Senhor possa consolá-la e fortalecê-la, que a perda dessa pessoa possa lhe trazer um significado de amor, um significado de paz, de confiança, de saber que o Senhor é o autor da vida, que de Ti nascemos e para Ti voltamos. Também, Senhor, queremos pedir por essas almas que já se foram, o Senhor que nos deu essa graça e essa missão de rezar pelos pecadores, que o Senhor possa perdoar a todas as suas faltas, que o Senhor possa ouvir a voz da igreja militante que hoje pede pela igreja que se purifica. Queremos pedir, Senhor, nossas preocupações temporais, pelas coisas que tiram a nossa paz, pelo futuro que temos medo, pela morte que temos medo, pela doença que temos medo, que Sua mão possa nos guiar, que possamos perceber que o Senhor nos carrega no colo e não há nada o que temer. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, por nossa vida, pelas coisas boas. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Santo Terço. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos dado uma mãe que se preocupa conosco, uma mãe que nos ensinou a rezar esta oração dos simples, das crianças, em favor de todas as almas, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores. Atendei-nos, Senhor Deus, em nome desse mesmo Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,